Oi, pessoal, retomo aqui. Houve um problema, espero que eu não tenha perdido a primeira parte da aula, mas vamos ver se eu consigo apresentar daqui em diante, tá bom? Nem que eu apresente os dois vídeos em sequência. Espero que o primeiro vídeo tenha sido salvo. Então, como eu dizia, nós temos aqui um sistema de N osciladores quânticos independentes entre si, certo? E eles são distinguíveis entre si. Como são osciladores quânticos, cada um deles tem uma energia dada por essa expressão que nós conhecemos, por exemplo, por um curso de física moderna. Cada uma dessas grandezas aqui é um inteiro não negativo que indica a quantidade de quanta de energia H cortado ômega alocado em cada oscilador quântico. É um modelo super simplificado para esse nosso sistema de N-zão osciladores. Um microestado do sistema é descrito por uma lista de Nzão desses valores de inteiros não negativos, tá bom? E nós podemos fazer tanto uma análise microcanônica de energia constante quanto uma canônica de temperatura constante. No modelo paramagnético, nós começamos com o microcanônico, que é o logicamente precedente, né? E depois fizemos o canônico. Aqui nós vamos fazer o inverso, tá bom? Então, nós precisamos calcular a função partição associada a todos esses possíveis microestados. Nós já aprendemos lá no paramagnetismo que o cálculo da função partição pode ser muito simplificado. Ao invés de nós calcularmos todos os microestados em conjunto, quando as unidades são não interagentes, nós temos um conceito que é a função partição de um único corpo. Quando nós somamos os fatores de Boltzmann envolvendo as possíveis energias de um único corpo ou unidade do nosso sistema. E a função partição do sistema como um todo será a potência de expoente Nzão da função partição que poderia ter sido obtida para um único corpo. Tá? Então, eu mostro aqui para vocês. Vamos iniciar a análise desse caso no ensemble canônico, como eu descrevi. Vou pular esse texto aqui, que é mais adequado para a leitura posterior, e vamos começar o tratamento de física e estatística do sólido de Einstein. Vejam bem, então vamos lá, considerando uma análise em ensemble canônico. Pessoal, antes de mais nada, vocês vão ver que, pelo menos em alguns momentos, vai ser conveniente eu definir uma grandeza aqui, que eu vou chamar de A maiúsculo, que é dada pela temperatura inversa vezes H cortado ômega. Lembre-se sempre, a gente chama de temperatura inversa, mas a dimensão física disso aqui é inverso de energia, né? Beta é tradicional na física estatística como 1 sobre KBT. Então, esse é um número adimensional, H cortado ômega por KBT. Pessoal, comparação da ordem de grandeza do numerador com o denominador dessa expressão pode nos dizer se nós estamos num regime de altas temperaturas mais clássico ou baixas temperaturas que revela caráter quântico do comportamento do nosso sistema. Tudo bem? A gente vai fazer isso depois, mas por enquanto deixemos esse azão aqui e vamos ao cálculo da função partição de um corpo, em que nós somamos os fatores de Boltzmann, exponencial de menos beta energia, envolvendo todos os possíveis valores da energia de um corpo. Pessoal, aqui eu não preciso colocar N1 para dizer que é do primeiro oscilador, N33 para dizer que é do 33º, porque todos eles obedecem à mesma expressão. Então, a gente pode colocar aqui esse contador livre de índices de qual seria o oscilador, todos vão ter a mesma função partição de um corpo. E a gente reconhece aqui uma série geométrica. Vamos ver. Ó, esse menos beta meio H cortado ômega, ele não depende de N, é só a gente distribuir esse meio aqui. E esse fator exponencial que não depende de N poderá sair da integral. Ele vai corresponder a esse exponencial de menos A sobre 2 multiplicativo posto em evidência fora do somatório. O que terá sobrado dentro do somatório, que não pode sair porque depende de N, será exponencial de menos beta, H cortado ômega, então é exponencial de menos A, vezes N.
Só que exponencial, né, de menos a vezes n, a gente pode escrever pelas regras de potenciação dessa forma. E a gente reconhece aqui claramente uma série geométrica. Esse número, evidentemente, é entre 0 e 1, essa série geométrica converge. Eu até coloquei o resultado aqui direto, mas a gente sabe que quando a razão da série geométrica, né, de soma de uma série geométrica, série realmente infinita, é um número de módulo menor do que 1, a gente pode apresentar como resultado dessa soma 1 sobre 1 menos a razão. Então, essa exponencial permanece aqui no numerador e ela está multiplicando 1, que estaria oculto aqui, né? 1 menos a razão da série geométrica. Então, essa é a nossa função partição de um corpo. Eu não vou substituir o H cortado, ômega, KB sobre T, porque eu não quero interpretar fisicamente nada na função partição de um corpo. Certo? Isso aqui é só uma técnica matemática, é só um atalho para que a gente chegue à energia livre de Helmholtz. Aí a gente vai expor a física, né? A gente vai abrir esse a prescrição que eu ainda preciso justificar para vocês, mas que é essencial da física estatística, é que a energia livre de Helmholtz no ensemble canônico é dada por menos KBT log da função partição. Para sistemas de unidades interagentes, a função partição sempre será uma potência da função partição de um corpo. Pelas propriedades do logaritmo, esse n vai dar o caráter extensivo para a energia livre de Helmholtz do nosso sistema. E nós teremos aqui log da função partição de um corpo. Notem que o que está nesse argumento do log é exatamente o que estava aqui em cima. E aqui eu abandono o meu A para eu expor a física claramente aqui. Poderíamos estudar aqui regimes. Só um segundo, porque eu tenho medo que a gravação tenha dado problema de novo. Ok. De vez em quando o sistema vê que eu estou sozinho e ele cancela a minha fala, certo? Então foi por isso que eu perdi o começo. Então vamos lá, vou tentar ficar atento aqui ao som para que a gravação da aula não seja interrompida novamente. Vou retornar. Muito bem, aqui estamos. Tá? Então aqui nós temos uma expressão física para a energia livre do sistema e acabou a física estatística. Agora é termodinâmica. Nós vamos extrair grandezas de interesse e características do comportamento térmico desse idealizadíssimo modelo de sólido que chamamos de sólido de Einstein, a partir dessa expressão, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós podemos simplificar um pouquinho essa nossa energia livre de Helmholtz, porque log de um quociente é a diferença de logs, o log de uma exponencial tem um cancelamento muito interessante. Aqui eu faço essas contas, ó. A F é menos NKBT log do numerador menos o log do denominador. E esse primeiro termo aqui entre chaves é particularmente instrutivo, porque quando combinarmos esse menos beta com esse menos KBT aqui, a gente vai distribuir, olha só o que aparece. A energia livre por partícula tem um termo constante, que é a energia de ponto zero de cada partícula. Ora, e não era isso que o oscilador quântico já trazia para a gente, uma energia de ponto zero? Natural que ela esteja aqui, certo? E os demais termos, ó, vão se colocar assim, né? O N foi absorvido ali naquela normalização por partícula. Nós teremos aqui esse termo dependente da temperatura. Pessoal, tem hora que é conveniente a gente deixar a temperatura, tem hora que é conveniente a gente deixar beta. Tudo bem. Acho que livros-texto acabam escolhendo ou um ou outro, mas notem que às vezes fica mais elegante, pelo menos em expressões intermediárias, a gente ir combinando esses símbolos para evitarmos quocientes, né? Haveria um dividido por KBT aqui seria 1 sobre beta, se eu quisesse beta, então pelo menos nessa expressão intermediária, tem hora que eu vou misturar beta e T. Ok? Para uma expressão final mais elegante, a gente escolheria um dos dois. Ótimo, vamos tirar algumas grandezas características, então, desse nosso sistema, até para a gente poder comparar com o resultado que virá da análise microcanônica posterior. Então, vamos lá, vamos calcular a energia interna
capacidade térmica, ou, normalizando por partícula, um calor específico por partícula, e a entropia, ou entropia por partícula. Bom, vamos lá. Essa é uma expressão fundamental do ensemble canônico. Sim, poderíamos fazer tudo emergir direto da F, mas essa expressão é mais famosa, é mais concisa. Você pode pegar só uma parte da F, que é descartando o fator KBT, e nós provamos isso quando apresentamos o ensemble canônico, certo? Essa expressão foi demonstrada que a energia interna pode ser dada por menos del beta de log de Z. Notem que aqui é muito conveniente que o nosso Z esteja comprometido com beta e não com T, certo? Porque a expressão concisa é del beta. Eu usei aquele meu A nesse caso aqui. Então, olha só o que eu fiz. Vamos lá. Log de Z, pessoal, na verdade é log de Z1, a função partição de um corpo elevado a N, né? Então, tem um N que poderia tombar, tá aqui, ó. Deixei log de Z1. E para eu fugir desse monte de coisa, beta, H cortado, ômega, num primeiro momento, olhem aqui no alto dessa página, como eu tenho o Z1 expresso em termos de A, de uma forma bem concisa, eu preferi aplicar uma regrazinha da cadeia e fazer o meu del beta ser efetivado como um del A, del beta. Tá bom? Porque é fácil tirar um del A, del beta. Vou voltar lá na página anterior. Olha a definição. Del A, del beta é H cortado ômega. Fácil. Tá bom? Então, eu achei que a gente fazia menos contas se a gente usasse esse meu A, que não tem nada de universal, tá? E a continha que a gente faz é menos N. Esse menos vem da fórmula. O N veio do Z ser Z1 elevado a N. Del A, del beta é H cortado ômega. E eu vou fazer um del A do meu log de Z1. Fazendo derivada em relação a Z1, derivada do logaritmo, inverso do argumento, regra da cadeia, del Z1, del A. E o nosso Z1 está expresso como função de A lá em cima. Olhem para a cara de novo. Exponencial, papapá. É um cálculo que tem que ser feito, derivada de quociente, tá bom? Então não se importem muito aqui, mas aqui eu fiz a boa e velha brincadeira, né? Isso aqui é 1 sobre Z1. E aqui, perdoem-me, eu devia ter feito isso aqui melhor, mas isso aqui acabou sendo, pessoal. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes derivada do segundo, dividido pelo quadrado do segundo, faz a conta. Derivada em relação a de um quociente. A resposta é NH cortado ômega sobre 2 vezes essa expressão mais simples aqui, ó. E bastaríamos, para chegar no resultado final, trocar A por beta H cortado ômega. Só que a interpretação física fica mais interessante se nós expressarmos esse quociente como 1 mais alguma coisa. Então não tinha nenhuma necessidade dessa manipulação, de transformar isso nisso, nenhuma necessidade conceitual. Mas para uma interpretação física é conveniente puxarmos esse 1 aqui para nós exibirmos explicitamente a contribuição da energia de ponto zero. É simplesmente para facilitar a nossa interpretação física. Então verifiquem que essa conta aqui é trivial, tá? Tira o mínimo múltiplo, você vai recompor esse quociente se você expressá-lo, aquele quociente, nesse termo entre colchetes aqui, tá bom? Agora a gente pode dividir o número de partículas para o outro lado, passar dividindo, para dar uma energia por partícula, e aí nós teremos visto, mais uma vez, uma energia de ponto zero, tá bom? Notem que ela tinha aparecido destacada na energia livre de Helmholtz, mas também ela é uma contribuição fixa aqui na energia interna do sistema, e o resto aqui do nosso resultado é H cortado ômega vezes essas expressões aqui. Daqui a pouco a gente vai analisar regimes de altas temperaturas e baixas temperaturas para ver se isso aqui coincide qualitativamente com o que nós poderíamos esperar. Mas formalmente a expressão completa é essa, tá bom? Pessoal, o calor específico por partícula, ele poderia ser calculado por T del Szinho del T, né? Que tem a ver com a nossa definição de um calor específico. O T del S seria o dQ
por dt de temperatura, né? Mas a gente sabe que também podemos calcular capacidades térmicas como ΔU, ΔT. No caso, um calor específico por partícula vai ser o ΔT da energia interna por partícula, que está aqui na nossa mão, certo? Então, ao invés de mexer com a entropia, que na verdade eu nem obtive ainda, certo? Eu prefiro usar essa expressão da energia. Então, é um cálculo simples, a energia de ponto zero vai embora, porque claro que ela é constante, não depende da temperatura. A gente simplesmente vai aplicar uma derivada da temperatura nessa expressão aqui. Só que vamos evitar um quociente, viu, pessoal? Multiplica pela exponencial de mais beta H cortado ômega em cima e embaixo. Aí só vai sobrar algo embaixo que a gente pode expressar assim, ó. Notem que a exponencial aqui ficou positiva. Isso é só para a gente fugir de duas exponenciais, tá bom? Para facilitar o cálculo da derivada. Tá? Então, verifiquem esse termo aqui, esse quociente é igual a esse termo entre chaves aqui embaixo. Aplicaremos ΔT dele, ele ficou numa fórmula simples, tomba, regras da cadeia, verifiquem depois com calma, são só regras da cadeia. Ó, -1, tombou. O expoente reduziu em 1. Agora tem que fazer ΔT lá dentro. ΔT da exponencial, mas ela não estava pura. Então, ΔT disso aqui. Tinha uma constante H cortado ômega por KB e tem que fazer um ΔT do 1 sobre T para finalizar a regra da cadeia. Aí vem -1 sobre T ao quadrado. Tudo bem? Reorganize tudo. A expressão do calor específico é constante de Boltzmann vezes esse número que é adimensional ao quadrado vezes essa expressão aqui. Tudo bem? Tem uma cara parecida em algum sentido com esses termos quadráticos já tinham aparecido no calor específico do paramagnetismo, certo? Mais uma vez, analisaremos regimes de altas temperaturas e baixas temperaturas daqui a pouco. Só para a gente finalizar essa análise canônica padrão, vamos extrair a entropia. A entropia, pessoal, dada uma energia livre de Helmholtz, ela sempre será o oposto da derivada parcial da energia em relação à temperatura. Nós temos a nossa F como relação termodinâmica fundamental. Ó, difícil acompanhar aqui, mas lembre-se que ela estava aqui na nossa mão. Tudo bem? Vai ter um termo constante, cujas derivadas são todas nulas. A gente vai aplicar um ΔT lá embaixo. Eu vou voltar para dessa expressão. Lembre-se que tem temperatura aqui e aqui. Então, a gente vai precisar de um produto, tá bom? Termo de ordem, né? A energia de ponto zero é constante, não contribui. Voltemos lá, só para refrescar a memória de vocês. Então, tá aqui, ó. Essencialmente, temos esse menos, que vem da relação termodinâmica, que nos dá a entropia em termos de F, menos NKB, ΔT daquele produto lá. Tem temperatura e log de 1 menos, e tem uma temperatura lá, ó. Notem que aqui eu não pus beta, né? É um ΔT que vem dessa relação, então eu tenho que deixar agora tudo expresso em termos de T. Façamos as contas, é uma derivada de produto, derivada do primeiro vezes o segundo, primeiro vezes derivada do segundo é 1 sobre o argumento do log, o argumento veio parar aqui embaixo, e a gente agora tem que fazer regra da cadeia, ΔT desse cara, tem a exponencial, e depois tem que fazer ΔT do argumento da exponencial pela regra da cadeia, verifiquem. Esse aqui é o último cara que vem da regra da cadeia. A gente reorganiza as coisas com calma e chegamos nesse resultado aqui. Então, temos uma entropia que tem um termo logarítmico dessa expressão e depois essa outra expressão aqui. Nesse momento, pessoal, nada é muito intuitivo, mas essas expressões estão corretas, tá bom? Agora a gente ganha algum insight físico quando a gente analisa condições extremas, né? Então, vamos analisar aqui extremos de temperatura. Vou só colocar aqui, ó, se a temperatura, a energia térmica exceder a energia de cada quanta, certo? Então a gente está num regime fortemente macroscópico, altas temperaturas, mais termodinâmico. O que acontece com as exponenciais de H cortado ômega por KBT? Olha só, temperatura grande, está no denominador.
o expoente vai ser de módulo pequeno, pode tender a zero. Então, não importa se é positivo ou negativo, o exponencial de zero é 1. Então, a gente pode dizer que quando a temperatura é alta, qualquer uma dessas exponenciais aqui, independentemente do sinal, vai poder ser 1 mais uma perturbação. Notem de novo temperatura alta, faz com que esse termo seja pequeno. Tudo bem? Então, essas expressões aqui são interessantes. Ah, não posso fazer 1, professor? Não. Às vezes você tem que fazer 1 mais alguma coisa, depende de cada termo que você vai analisar. Por outro lado, quando a temperatura for baixa, a gente consegue dizer que essas exponenciais com o sinal negativo vão ser números muito pequenos, que podem tender a zero. Só o negativo, tá? Porque se o negativo tende a zero, quando tivesse positivo aqui, a gente iria para infinito, explodiria. Isso é útil também, tá bom? Se vocês fizerem com calma o uso correto desses termos assintóticos, desses regimes, dá para a gente estudar o que acontece em altas temperaturas e baixas temperaturas com cada um dos termos que nós tínhamos lá, com a energia interna por partícula, com calor específico e com a nossa entropia por partícula. Deixa eu só verificar se a gravação está ok. Ótimo, parece que estamos funcionando. Deixa eu aproveitar e beber um café. Pessoal, aqui online, né, dessa forma, é particularmente difícil de eu fazer essa análise voltando lá em cada um dos termos, tá? Mas eu destaco que a energia interna, quando a temperatura é muito baixa, a energia térmica revela-se irrelevante e a energia interna tende a ser puramente quântica, de ponto zero. Por outro lado, quando a temperatura é alta, os quantos de energia são irrelevantes. E a energia interna por partícula aqui é da ordem de kBt, vai para kBt. Um caráter clássico aqui que a gente esperaria da termodinâmica. Muito interessante isso. O calor específico, pessoal, a baixas temperaturas, tem um comportamento não físico. Notem, eu acabei colocando aqui, ó, proporcional àquele meu A, tem temperatura. Essa A é inversamente proporcional à temperatura, então aqui teria um decaimento exponencial para baixas temperaturas que não é fisicamente válido, tá? O modelo é muito cru, certo? A gente quer capturar um pouco do comportamento térmico de um sólido, mas a gente forçou a barra, não tinha interação nenhuma. Então isso aqui não é uma boa característica física do sólido de Einstein, para baixas temperaturas. Mas para altas temperaturas Para altas temperaturas, se vocês usarem essas aproximações na expressão do calor específico por partícula, vocês vão ver que ali nós temos kB para cada grau de liberdade, certo? E se a gente tivesse feito nosso sólido ser tridimensional, apareceria um fator 3 aqui. E para um sistema de N partículas, 3Nzão kB. Só que Nzão kB é 3R, pessoal. Isso é da ordem de 6 calorias. E esse resultado constante, a gente chama isso de lei de Dulong-Petit, que muitos sólidos em temperatura ambiente apresentam mais ou menos a mesma capacidade térmica, tá certo? Molar. Então, isso é algo bem interessante que esse modelo do sólido de Einstein consegue captar. Pessoal, a entropia aqui é um pouco menos interessante nesse modelo, ela diverge para altas temperaturas, porque a gente começa a ter muitos quanta. A quantidade de quanta em cada oscilador é ilimitada. Então, você dá ali muita energia, essa energia está distribuída nos quanta de uma forma ali astronômica, a quantidade de formas que você pode organizar isso. Essa entropia não tem limites, essencialmente pela quantidade de quanta em cada oscilador não ter limites. Agora, a entropia por partícula tende a zero a baixas temperaturas. Você tem uma fortíssima tendência de ficar em estados com pouquíssimos quanta ou quase só com a energia de ponto zero. Há muito menos microestados acessíveis quando a sua temperatura está baixa. Então, olha só que interessante, né? Nesses regimes aqui, essas nossas expressões tornam-se mais compreensíveis. Pessoal, depois voltem a cada uma delas e tentem entender
esses comportamentos que eu expressei ali para vocês, tá bom? Tá? Nos regimes de alta temperatura e baixa temperatura. Muito bem. Vamos ao ensemble microcanônico. Já que eu dei essa pausa, deixa eu só verificar mais uma vez se a gravação está ok. Está ok, maravilha. Tá bom? Muito bem, vamos lá. No nosso ensemble microcanônico agora, nós temos os mesmos Nzão osciladores com suas energias bem conhecidas, só que nós vamos dizer que a energia interna é fixada numa constante, certo? Ora, precisamos agora ter um argumento combinatorial na abordagem microcanônica. Qual é o número de microestados, ômega de U, para uma dada energia? Uau! Pessoal, olhem para essa equação. Claro que essa energia, a gente imagina que ela é um número que revela-se como um múltiplo de H cortado ômega, porque a gente vai somando pacotinhos de H cortado ômega, certo? Então, olha só. A gente vai pensar que isso aqui é um dado número compatível com esses caras aqui. Olhem a equação como se ela fosse assim. Pega esse H cortado ômega que está em evidência aqui e passa ele dividindo para o outro lado. Então, nós vamos dividir U por H cortado ômega. Então, a gente vai imaginar que o U é um múltiplo de H cortado ômega, de modo que o quociente dessas duas grandezas seja um inteiro positivo. Tá? Agora, quando a gente passar esse H cortado ômega, que estava em evidência, dividindo para formar U sobre H cortado ômega, existe um Nzão sobre 2 aqui, que a gente vai imaginar que é um inteiro também, e a gente vai passar para o outro lado. Vai sobrar somente uma soma de inteiros não negativos. Então, a gente vai chegar nessa equação aqui embaixo, ó. Soma de inteiros não negativos. Quantos deles? Nzão. Dando um certo número que a gente vai tratar como um inteiro, que era aquele número de quantas de H cortado ômega, menos N sobre 2, porque parte disso já vem da energia de ponto zero. A gente vai imaginar que isso aqui é um inteiro positivo dado. E, pessoal, nós teremos um problema como aquele de partículas indistinguíveis, mas divididas em vários níveis energéticos. É o problema de bósons que a gente estudou. Professor, você não disse que aqui os osciladores eram distinguíveis? Sim, os osciladores são distinguíveis, mas eles são análogos aos Nzão níveis de energia na nossa abordagem lá de bósons. Quem é indistinguível aqui são os quanta. Se eu digo que num dado oscilador tem 10 quanta, num certo oscilador, esses 10 quanta entre si são indistinguíveis. E eles fazem o papel daquelas bolinhas separadas por separadores na abordagem combinatória que eu apresentei para vocês. Então, isso é importante para não confundir. Nós tínhamos lá um problema de alocar bósons em níveis energéticos, tá certo? Então, aqui, os osciladores são distintos e eles fazem parte eles são análogos aos níveis de energia ou urnas, onde nós colocaríamos bolinhas. Quem é indistinguível entre si não são os osciladores, são os quanta de energia, tá bom? Para energia total também tanto faz se eu tenho 3 quanta num oscilador ou outro, mas a gente distingue essas coisas dessa forma aqui. Então, formalmente, nós temos um problema combinatorial que é ter uma equação em inteiros não negativos, dando uma certa constante, certo? E a gente tem que calcular quantas são as soluções dessa equação. Vamos só manipular esse cara aqui um pouquinho, ó. A gente sabe que para fazer o limite termodinâmico vai ser conveniente a gente trocar a energia interna extensiva por Nzão vezes a energia interna por partícula, porque aí nós podemos colocar o número de partículas Nzão em evidência, multiplicado por um certo fator. Para esse problema, com tirar a energia de ponto zero, calhou de aparecer esse número aqui. Nós vamos definir isso aqui como um número gama vezes Nzão.
Tudo bem? Só para facilitar nossas contas depois. Então, está aqui o nosso problema. Nós temos que saber como que a gente soma as quantidades de quanta nos nossos osciladores para dar um certo número, que aí, somando a quantidade de quanta em todos, dá a energia total do sistema. Bom? Ótimo. Nós estudamos esse problema formalmente na combinatória, nós sabemos que a solução dele é dada por o número de bolinhas, quando a gente fazia aquela brincadeira com bolinhas e separadores, mais n-1 separadores idênticos entre si, porque se nós temos n osciladores, lá naquele caso nós tínhamos n níveis energéticos, nós só precisávamos de uma unidade a menos do que isso de separadores para quebrar os nossos bósons nos vários níveis. Então nós temos essa quantidade total de objetos com gama n deles repetidos e n-1 deles repetidos. O número de microestados é dado por esse número binomial aqui, que nós podemos reorganizar, colocando em evidência aqui, ó, gama mais 1 vezes n menos 1, gama n. Esse é o nosso número de microestados em termos desse gama que escondeu as energias do problema. Tá bom? Só um segundo. Ok, eu tinha medo que a gravação caísse de novo, não caiu. Continuamos. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, nós queremos calcular o logaritmo desse número de microestados para nós formarmos a entropia de Boltzmann. E nós faremos isso num regime assintótico, de número de osciladores muito grande, para podermos usar a fórmula de Stirling. Mas notem, antes de Stirling, se eu já digo que n é muito grande, pessoal, algo proporcional a n, se n vai ficar arbitrariamente grande, isso aqui já é arbitrariamente grande. Esse menos 1 não tem efeito nenhum, ele sumiria aqui nas ordens de grandeza envolvidas, ele é absolutamente irrelevante. Então, o problema é muito simplificado, se nesse problema em particular, nós percebemos que temos números grandes aqui e aqui, mas aquele menos 1 é irrelevante. A gente faz isso antes de aplicar Stirling, devemos fazer isso antes de aplicar Stirling, e agora nós vamos aplicar Stirling. Nós sabemos que esse número binomial aqui é fatorial do de cima, dividido pelo produto de dois fatoriais. O fatorial desse, gama n, e o fatorial da diferença. E a diferença desses caras é apenas n. Então tá aqui, ó. Vamos aplicar Stirling. Vocês lembram de Stirling? Log do fatorial de algo grande. É o algo grande, no caso é o vezes o log do algo grande, menos o algo grande. XLN de x menos x, se fosse um x fatorial. Certo, pessoal? Então, ó, eu fiz um pouco direto aqui. A gente vai ter uma divisão envolvendo 3 fatoriais. O fatorial desse no numerador e no denominador o produto dos fatoriais desse e de n. Então, no numerador, log do fatorial disso, por Stirling é isso, log disso, menos isso. Tem um menos, porque log do quociente, né? Vai dar log do numerador menos log do denominador. Então, tem menos o log do fatorial desta coisa grande, que assintoticamente é essa coisa grande, vezes o log dessa coisa grande, gama n, mas como gama n é um produto, eu já quis escrever isso aqui dessa forma, porque é conveniente. Na verdade, eu deveria ter feito isso aqui já para facilitar minhas contas, tá? Mas eu me perdi isso quando escrevi as notas de aula. Eu também deveria ter escrito esse log como uma soma de 2 logs. Eu vou fazer na próxima página. Mas aqui eu já fiz. Então, ó, Stirling, coisa grande, log da coisa grande menos coisa grande. Dava tudo entre chaves, menos, porque esse cara era um log de um fatorial no denominador. Mas tem outro cara no denominador, por isso que tem menos, que é n, a diferença desses caras, log de n fatorial, n log n menos n. Ó, aqui ó, o Stirling até aparece de uma forma mais clara. Temos cancelamentos que vocês já podem enxergar, ó, por exemplo, aqui o menos, gama, n, e aqui nós temos mais gama n. Pessoal, eu faço o meu esquema de cortes aqui, pegando termos correspondentes. Então, já simplificou um pouco.
Se eu tivesse escrito o log desse produto como soma de 2 logs, já teria acelerado os cancelamentos, mas então eu fiz uma passagem a mais desnecessária aqui. Mas está aqui, ó, gama mais 1n log do primeiro, gama mais 1n log do primeiro. Gama mais 1n log do segundo. Está aqui, mais gama mais 1n log do segundo. Isso permitiu o cancelamento com alguns dos termos remanescentes. Eu teria feito tudo isso lá na primeira linha. Vejamos quais são os termos remanescentes. Ó, menos gama n log gama está aqui. Menos gama n log n está aqui. E tinha esse termo final que era menos n log n. Ó, então, novamente, acompanha os cancelamentos indicados, já teríamos tido uma simplificação a mais. Olha só o que sobrou, olha só que fórmula bonitinha. Pessoal, essa expressão que sobrou aqui, ele é log do ômega. Log do número de microestados. Para formarmos a entropia por partícula, temos que multiplicar por Kb, então eu deixei esse Kb aqui escondido. Por partícula eu tenho que dividir por N, porque eu já sei que vai ter um N lá, ó galera. Então eu escrevo essa expressão aqui para eu poder aproveitar só o basicão disso aqui, ó. Gama mais 1 log gama mais 1 menos gama log gama. Pessoal, esse tipo de estrutura, um tipo de combinação linear de logs com seus fatores é resultante de quase todas as nossas análises microcanônicas, tá bom? Maravilha. Então agora vamos gritar aqui, ó, destacar. E esse meu gama foi só uma variável intermediária, né? Agora eu quero gritar física. Então, eu tenho que trocar gama pela sua expressão, que era U sobre H cortado ômega menos meio. Quando a gente soma isso com mais 1, vira esse cara aqui. Essa aqui, ó, se vocês fizerem aqui, agora eu passei o KB multiplicando, essa é a nossa expressão para entropia por partícula, dado que nós temos uma dada energia interna por partícula. Tudo bem? Maravilha. Pessoal, nós tínhamos calculado entropia na análise canônica? Sim. Era essa a fórmula? Não. Elas são distintas só na aparência. Se nós pegarmos a expressão que vamos ter daqui a pouco, que vai ser energia interna como função da temperatura, e jogarmos aqui dentro, e fizermos umas continhas, nós chegaremos na mesma expressão da entropia da análise canônica para esse nosso sólido de Einstein. Isso já tinha acontecido no paramagnetismo. Nós tínhamos duas expressões para as entropias que pareciam distintas entre si, mas tinham que ser, porque uma era Szinho em termos de U e outra era Szinho em termos de T. Quando nós fizemos U dependendo de T e manipulávamos, revelávamos-se como a mesma expressão. É a ideia da equivalência dos ensembles. Então, aqui é a mesma coisa. Só que eu não fiz essa álgebra. Quem tiver curiosidade, verifica. Com o U de T, que nós vamos obter daqui a pouquinho, aqui embaixo, que vai coincidir com o que a gente já pegou do canônico, se você substituísse aqui, essa entropia poderia ser manipulada para gerar a da análise canônica desse mesmo modelo, óbvio, do sólido de Einstein. Tá bom? Então, essa aqui é uma outra forma. Pessoal, chegou numa entropia, acabou a física estatística, só resta termodinâmica. Quando eu estou no ensemble microcanônico, eu estou numa representação entrópica. Entropia como função de energia, e se fosse um gás, teria volume, número de partículas. Então, nesse caso, o resultado fundamental que a gente tem da termodinâmica é que 1 sobre T é dado por del S, del U, mantidas todas as grandezas constantes pertinentes. Então, nosso S de U está aqui em cima, é fácil nós calcularmos derivadas parciais aqui. Eu não fiz essas contas, notem que tem produtos aqui, mas isso aqui é mais fácil do que parece, tá bom? A derivada del U dessa primeira parcela vai dar 1 mais esse log. Tem um cancelamento mágico, vai dar 1 mais esse log. E o de baixo também vai dar 1 mais esse outro log. Com esse menos aqui, os uns se cancelam e surge uma diferença de logs.
A regra da cadeia só traz um H cortado ômega aqui para se juntar esse KB. Verifiquem, tá? Del, del, U. Tem dois produtos aqui, verifiquem que simplifica lindamente para chegar numa expressão bem simples como essa aqui. Agora nós temos uma expressão de temperatura em termos da energia interna. Poderíamos usar funções hiperbólicas aqui, como a tangente hiperbólica, como fizemos no caso do paramagnetismo, mas não precisa, porque esses logs podem se combinar e dá para eliminar o U como função de T. Então, eu destaco isso aqui, é possível isolar o U como função de T. Olha só o que a gente vai fazer. Passa esse H cortado ômega para cá, passa o KB dividindo. Então, H cortado ômega por KBT vai ser o log de um quociente, porque nós tínhamos uma diferença de logs. A gente pode exponenciar os dois lados dessa expressão. A exponencial desse lado mata o log, e aqui vai aparecer exponencial disso. Só que aí, quando eu exponencio esse lado e mato o log, eu já passei esse cara multiplicando a exponencial que surgiu. Ó. Esse numerador aqui, ó, depois que eu exponencio, aquele numerador é igual ao denominador vezes a exponencial do outro lado. Foi uma continha um pouco rápida que eu fiz aqui, mas eu acho que vocês conseguem ver isso aqui de cabeça, a validade do que eu fiz aqui. E como eu estou linear em um de um lado e linear em U do outro, equação de primeiro grau, é fácil, é só brincar com as coisas aqui, reorganizar para eu ter apenas U de um lado. Então brinquem aqui, meio passa para um lado, passa para o outro, põe em evidência. Nossa, ficou horrível aqui, não tinha percebido que tinha ficado tão ruim na imagem. Mas aqui, ó, dá para isolar U sobre H cortado ômega igual a meio de 1 mais uma exponencial dividido por aquela exponencial menos 1. Essa fórmula já estaria perfeita, mas para evidenciar a energia de ponto zero, já que estamos no modelo que tem osciladores quânticos, eu escrevo esse quociente como 1 mais alguma coisa. Verifiquem que esse termo entre chaves é exatamente o que estava aqui. Então foi um artifício puramente para fazer esse 1 aparecer, para eu poder dizer que a minha energia por partícula será H cortado ômega, multiplica para cá sobre 2, energia de ponto zero, mais isso aqui, que é a mesma expressão de energia interna da análise canônica, mas agora feito no microcanônico, fixada numa dada energia. Então agora a gente já está percebendo que dá tudo certo. A entropia vocês ainda não verificaram, mas seria esse U aqui que seria lançado aqui dentro. E brincando, com muita álgebra, você recuperaria a entropia que surgiu da análise no ensemble canônico, com função partição, e nós estamos observando novamente a equivalência de ensembles. Então, eu comento isso aqui, se é a mesma expressão, vocês poderiam verificar. Tá bom? Muito bem. Pessoal, em termos de avaliação de prova, esse exercício aqui foi importante para vocês, para ilustrar mais uma vez o uso dos dois ensembles, microcanônico e canônico. E para nós encerrarmos o curso, resta eu justificar por que esses formalismos funcionam tão bem assim. Eu apresentei eles com procedimentos algoritmos de cálculo para vocês poderem treinar exercícios e fazerem a avaliação. Agora, além, então, dessa nossa última prova, eu vou mandar mais uma nota de aula para vocês, justificando, só que eu não vou cobrar esses conceitos diretamente em prova, tá bom? Então, aqui eu encerro essa aula e a exposição mais sistemática aqui do nosso curso, tá bom? Até mais, aguardem apenas eu encerrar a gravação.